Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa mudança que está, de verdade, redefinindo o que significa segurança no trabalho. E não estamos falando só de capacete e bota de segurança. A nova fronteira, o novo desafio é a saúde da nossa mente. Vamos entender isso juntos? Sabe, a gente está falando daquelas doenças silenciosas, burnout, ansiedade e estresse que não acaba mais. Esses são os perigos que a gente não vê, mas que se tornaram uma realidade dura para muita gente. E agora, finalmente, a lei está olhando para isso com a seriedade que o assunto merece. E aqui está a pergunta que guia toda a nossa conversa hoje. Se um ambiente de trabalho protege o corpo, mas adoece a mente das pessoas, a gente pode de verdade chamar esse lugar de seguro? Pois é, a legislação brasileira agora tem uma resposta bem clara e definitiva para isso. Para a gente entender o tamanho e a importância dessa mudança, vale a pena dar um passo atrás. A forma como a gente enxerga a segurança no trabalho evoluiu muito, e essa história não começou ontem. O que é mais legal de ver aqui é o contraste. A gente saiu de um modelo que só se preocupava com o que era visível, o risco que você podia tocar, para um conceito muito mais amplo de saúde integral. E olha, isso não é só um termo bonito, viu? É lei. Agora a ideia é que saúde é um estado completo de bem-estar. Isso quer dizer que proteger a mente das pessoas se tornou tão obrigatório quanto exigir o uso de um capacete numa obra. E essa mudança não aconteceu do nada. Como essa linha do tempo mostra, foi uma evolução necessária. As normas regulamentadoras, as famosas NRs, foram se adaptando conforme o próprio trabalho mudava, se tornando mais cognitivo, mais emocional. O que a gente vê hoje, então, é o resultado de décadas de ajuste a essa nova realidade. E toda essa evolução nos traz a um ponto de virada, um marco na lei que realmente consolida essa nova era da segurança no ambiente de trabalho. Essa aqui é a peça-chave do quebra-cabeça, a Portaria 1419 de 2024. O mais poderoso dela não é criar uma regra do zero. É fazer algo muito mais estrutural. Ela integra a saúde mental ao gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. Pense no GRO como o sistema nervoso central da segurança de uma empresa. A partir de agora, a saúde mental faz parte dele. E aqui está o pulo do gato, a mágica por trás da mudança. A definição de risco na NR1 foi expandida de forma sutil, mas genial. A expressão agravos à saúde agora inclui, sem deixar nenhuma dúvida, os transtornos mentais. Pode parecer um detalhe, mas o peso jurídico disso é enorme. Então, o ponto crucial é este. Coisas que antes eram tratadas como problema de RH ou clima ruim, agora são oficialmente riscos ocupacionais. Pressão abusiva por metas, um ambiente com assédio moral, tudo isso precisa ser identificado, avaliado e controlado com o mesmo rigor de um risco de choque elétrico, por exemplo. Certo, tudo isso é muito importante. Mas como funciona na prática? Como é que a gente tira essa obrigação do papel? Vamos ver agora como essa lei se transforma em ações bem concretas no dia a dia. O documento principal de segurança de qualquer empresa, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, precisa de um upgrade. Ele não é mais só uma lista de riscos físicos. Ele tem que se tornar um plano vivo, dinâmico, que gerencia todas as ameaças ao bem-estar da equipe, principalmente as mentais. O processo todo segue uma lógica bem clara. Primeiro, identificar as fontes de estresse. Depois, avaliar o tamanho do risco. Em seguida, implementar controles que resolvam a causa do problema e não só o sintoma. E, por fim, o passo mais crucial de todos: documentar tudo. Cada passo tem que ser rastreável. O exemplo da escola é perfeito. Não adianta nada oferecer uma palestra motivacional se a causa do esgotamento, a burocracia excessiva, continua lá. A lei exige ação na fonte. A escola precisa registrar esse risco no PGR e mostrar um plano de ação concreto para otimizar essas tarefas administrativas. Bom, com uma mudança tão grande, sempre surge aquela pergunta fundamental. Se algo der errado, de quem é a culpa, para quem vai a conta? A lei estabelece uma cadeia de responsabilidades bem claras sobre isso. Essa tabela deixa a divisão bem nítida. A empresa tem a responsabilidade principal, a chamada objetiva. Ela tem que fornecer a estrutura, as ferramentas. Já os líderes e gestores têm uma responsabilidade funcional. Eles são a ponte entre a regra e a realidade do dia a dia. Resumindo, a responsabilidade é compartilhada. A empresa pode ser acionada só por ter se omitido, por não ter criado um ambiente seguro, e um gestor pode ser corresponsável por uma ação direta, como impor metas que são impossíveis de alcançar ou simplesmente ignorar as queixas da equipe. Diante de tudo isso, a solução não é ter medo, é ter estratégia.
É sobre transformar essa obrigação legal numa verdadeira força para a organização, protegendo tanto as pessoas quanto a própria empresa. A ideia é sair daquela complexidade de reagir ao problema e ir para a clareza da solução. Uma boa gestão de riscos psicossociais não é só um custo ou burocracia, é um investimento em produtividade, em resiliência e na sustentabilidade do negócio. E aqui vem um conceito muito poderoso, o escudo documental. Ter uma documentação rigorosa de todas as ações de prevenção funciona como uma prova de que a empresa foi diligente. Num eventual processo na justiça, esse escudo pode ser decisivo. E como se constrói esse escudo? Com provas concretas. Um PGR que realmente inclua a gestão dos riscos psicossociais, atas da CIPA, registros de treinamento de líderes, canais de denúncia que funcionam de verdade. Tudo isso cria um arsenal de provas de que a empresa leva o assunto a sério. E a melhor parte é que isso funciona no mundo real. Tem esse exemplo de uma empresa de tecnologia que se defendeu com sucesso de um processo de burnout. Como? Apresentando o PGR atualizado, mostrando as atas que provavam a mudança nos processos para aliviar a pressão e até indicadores de RH que mostravam a melhora do ambiente. Eles não só falaram, eles agiram e documentaram tudo. E para a gente fechar, fica a reflexão. A proteção contra acidentes físicos já é algo consolidado há muito tempo. Mas o plano de riscos da organização está realmente pronto para proteger o ativo mais valioso de todos? A mente das pessoas? Com o mesmo cuidado, com a mesma técnica e com o mesmo rigor? A nova realidade da lei exige que a resposta seja um grande e sonoro sim.